Não é assim? Quando acontece conosco um acidente de trânsito, e a coisa é tão rápida que a gente não sabe bem o que aconteceu. Mas depois, às vezes, mais relaxado, mais descansado, nós sabemos perfeitamente grande parte do que aconteceu. O resto é por conta do susto. A gente tem que lembrar que o tempo da alma é diferente do tempo da gente encarnada, não é? Também tem isso. O tempo da alma é diferente do tempo do encarnado. Mas eu estou desencarnando, eu estou aqui ainda. Combinado? A primeira, lembrei da Bela no livro. Quando eu comecei a falar disso, ela falou, anda, Nena, passa rápido para chegar na primeira etapa. Eu estava doida para ver o que ia acontecer. A primeira etapa começa quando a alma ordena a retirada da energia vital. Então essa é a primeira etapa. A alma ordena, é ela que dá a ordem de retirada da energia vital. E nós vamos ter várias circunstâncias para isso. O médico diz, quando estamos enfermos, que nós estamos com falência dos órgãos. Porque a energia vital vai sendo retirada e eles vão parando de funcionar. Não é isso? A segunda etapa é a que nós chamamos de afrouxamento, que é depois que a alma ordena a retirada da energia vital, começa o processo de desligamento, que envolve o corpo físico e a rede de energias do corpo etérico, e depois começa então a terceira etapa. Na segunda etapa, nós temos um afrouxamento. No meu corpo etérico vai se desprendendo, então vai deixando para trás corpo mental, corpo emocional, corpo físico. Vai afrouxando. É igual a gente se estiver tirando a roupa, o toalhinha. Na hora de tirar, nós vamos abrir, soltar, para depois tirar a vestimenta. Não é assim? Então, primeiro nós vamos soltando, afrouxando. Nessa hora, dizemos que estamos mais para lá do que para cá. Porque estamos soltos do nosso corpo, dos nossos corpos, dos três corpos físicos, mental, emocional e físico. Tá bem? A terceira etapa do processo, que é a etapa da partida propriamente dita, quando finalmente a alma dá um daqueles puxões finais e parte para outras dimensões de consciência. Não é? A partir dessa foi melhor. Aposto que vocês pensaram que eu já estava partindo. A minha alma já me disse que só aos 92 anos. Não, vamos lá, gente. Olha a pergunta. Vamos manter silêncio para gravar a pergunta. Na verdade, nem pergunta. Eu estou Falar falando. mais alto. Eu tive a oportunidade de não a minha morte, né, lógico, mas a minha avó. Eu estava com ela desde o dia anterior da morte dela. Eu vivi exatamente isso aí com ela. Voltamos lá, hein, gente? Não vou falar nada não, tá bem? Não, eu sei que não era para falar mais. Não, eu estou falando das circunstâncias. O afrouxamento é natural. E depois nós temos um puxão. É muito legal isso, porque tem um tremor físico às vezes, ou uma movimentação diferente, não é? A Dalva assustou. A Dalva falou que não quer nem lembrar. Então, olha só, depois disso é que a alma parte para uma outra dimensão de consciência. Aí ela realmente se desprende. Então, esse processo da desencarnação, ou processo da passagem da nossa consciência para outros níveis, ele tem 3 etapas que nós vamos ver com detalhes. Agora sim, né? Quando a alma ordena, quando a alma manda a ordem de retirada da energia vital, que nos anima, nesta
corpo físico lentamente. E os membros do corpo físico vão se tornando pesados, frios e entorpecidos. A maioria de nós já observou que quando o médico entra e a gente já está em fase terminal, eles levantam as cobertas e tocam o nosso pé. E sabe perfeitamente as condições que está acontecendo da retirada da energia vital. Vamos perdendo, os membros vão ficando, como ele descreve aqui, uma pressão intensa, que sobe pelo corpo lentamente, pelos membros, e vai tornando pesado, frio e entorpecido. Eu posso fazer uma pergunta? Pode uma pessoa estar morrendo assim há 10 anos? Pode. Tem gente que está morrendo há 40 anos ou mais. Sobe lentamente através do corpo físico. E isso que a Andréia perguntou é muito interessante para nós. Por isso nós aqui oferecemos um anjo, uma proteção para o nosso psiquismo, endoidecido de vez em quando. E muitos de nós, conhecendo essas etapas, nós podemos deitar neste momento e desejosos de imprimirmos qualquer situação psicológica, nós podemos desenvolver esses sintomas de acordo com as nossas intenções, embora a alma ainda não ordenou a retirada da energia vital. Conhecem isso? Comentamos então como as circunstâncias da histeria. É como se uma pessoa tivesse um ataque epilético, sendo que ela nunca teve circunstâncias que desenvolvam esse tipo de sintoma, mas ela tem. É como se nós pudéssemos produzir isso e prendermos nossa família, nos tornarmos dependentes e permanecermos ali assistidos por um grande número de pessoas, ocupando inclusive os aspectos espirituais necessários, porque estamos verdadeiramente doentes em nosso psiquismo. Isso também pode acontecer. Por isso é importante observarmos que as enfermidades, as variadas enfermidades, elas interferem em nós. E aqui nós estamos observando a reação física. Eu é que estou pontuando, por cacuete, né, a questão psíquica. Entenderam? Quando essa pressão começa a subir pelo corpo, aquilo que reage em primeiro lugar é a respiração. E a circulação, a vista e os ouvidos. Então, quando nós começamos a sentir uma reação nestes setores, e essa pressão intensa vai subindo, nós podemos compreender que a alma já deu a ordem de retirada. Daí o processo se desenvolve de acordo com as nossas necessidades especiais que aqui atraímos para nós. Então nós vamos ter pressão intensa nos pés, esfriamento de membros e em seguida mudança da respiração, dificuldade de respirar. A respiração é um processo que necessita de muitas funções do nosso corpo. E em seguida da circulação, os olhos, a gente percebe que a pessoa não tem uma visão, ela está desfocada, aquele olho meio vidrado. E os ouvidos, às vezes até um certo zumbido nos ouvidos. A partir desse momento, aquilo que é a contraparte sutil do sistema nervoso, que são chamados os nades, é o sistema nervoso em nível etérico, em nível não físico. Esses nades, ou esse sistema nervoso sutil, começa então a se organizar para se desligar do sistema nervoso físico, em
são os nadis que carregam a nossa consciência. Entenderam isso? Então ele vai se organizando, vai alinhando os recursos de consciência, como se formasse ali um novo sistema nervoso sutil. E é ele que se desprende, atraído pela alma. Entendem isso? Então as glândulas do corpo começam a injetar no sangue uma substância que afeta o coração. E nesse momento nós temos então uma sensação de desidentificação com todo o corpo físico, exceto com a região do coração. Por isso a gente fala muito claramente que o coração até dói, né? Que nós ficamos ali com dor no coração, vai subindo, começa a diminuir a respiração, temos aquela pressão no coração, porque é ali que nós ficamos identificados, até que essa reunião de nadis se faça e novo corpo sutil do sistema nervoso se transfere. Entenderam isso? Mesmo? Maravilha! Você falou novo corpo. Um novo corpo sutil do sistema nervoso, formado de nadis, que absorve a nossa consciência, se forma. Por isso que, não sei, estou tentando entender aqui, a gente vê essas transformações, que é o padrão de consciência, né, que está pegando, formas bizarras, pessoas com espíritos sem membros, cegos e aí por diante. Você está dizendo, e nós já falamos disso, o autor, ele sugere para nós uma desidentificação com o corpo físico, uma transição natural para a elevação, para depois nos planos espirituais fazermos uma síntese e reencarnarmos ou não nesse nível. Você está falando do desencarne inconsciente, daquele que se faz no baixo astral. Entendeu? Entendi. Vocês entenderam também? Ó, o nadis existe antes, quando a pessoa está encarnada, ele se forma depois que a pessoa está desencarnando. Olha, a partir desse momento, aquilo que é a contraparte sutil do sistema nervoso. Calma, eu não posso responder duas. Desculpa, só para te explicar que a pergunta não foi ouvida aqui atrás e logo não foi gravada. Eu perguntei se o nadis existe quando a pessoa está encarnada, ou se ele se forma depois que a pessoa está desencarnada. Repete aí para nós. Se o nadis existe, Aí ele ouviu. Se o nadis existe quando a pessoa está encarnada. Ele está dizendo aqui para nós que a formação do corpo sutil através do nadis é a contraparte sutil do nosso corpo físico. Então nós temos um corpo físico, um sistema nervoso físico e uma contraparte sutil, uma outra parte sutil do nosso sistema nervoso. Como temos de todos os outros órgãos. Entendeu isso? Ela já existe. Só que o nadis é aquela porção responsável, ele que dá esse nome, para reorganizar o sistema nervoso no plano sutil. É ele que faz esse processo de organizar a nossa consciência, aquilo que nós vamos transportar verdadeiramente. Entendeu? Faz uma cara assim. Hã? Mais ou menos? Os espíritos entendem. O que você não entendeu? Ele vai juntar e é isso que a gente vai levar? É isso que a alma leva. Vamos dizer que nesse instante